Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Se você não me conhece ainda, eu sou o João Cairala, piloto campeão mundial de jet. Hoje iremos esclarecer algumas dúvidas que talvez você esteja se perguntando. Então, roda a vinheta aí e vamos falar sobre isso daí. Bom galera, como vocês sabem, não é a primeira vez que eu faço um episódio sobre perguntas e respostas. E hoje selecionei 3, 6, 9, 10 perguntas para não dar um episódio tão grande. A gente fez uma enquete no nosso Instagram, @JetLoungeBR. Segue a gente lá se você não segue ainda. E também temos Telegram, todas essas coisas aí o editor vai colocar para vocês. E fizemos uma enquete de perguntas mais frequentes para a gente poder responder. Selecionei 10 das, acho que, sei lá, a gente deve ter recebido umas 50, 60 mais ou menos. Não parei para contar, mas selecionei as 10 melhores. Então você aí que eu vou falar o seu nome, parabéns, porque a sua pergunta é muito boa. Bom, vai aparecer aí, o editor vai colocar na tela para vocês o que eu estou lendo aqui. Underline Rafael Larissa perguntou: como vocês fazem para adoçar o Spark, já que o acesso é limitado? Para quem não sabe, para quem é novo no canal, sim, o Spark ele é inteiro de material Polytech e ele tem uma entrada pela lateral que você tem acesso à bateria, líquido de arrefecimento, e ele não tem um acesso direto ao motor, que é um problema para quem tem e anda na água salgada. O que a gente faz aqui? Tem Spark novo e tem Spark que já não é tão novo. A gente fica de olho nisso, tá? E quando for necessário, a gente abre ele, como faz para fazer certas revisões, certas manutenções, enfim. E a gente coloca um produto importado que ele dura mais. Ele é 40 vezes mais eficiente que um WD, por exemplo, que é o melhor anticorrosivo do mercado, e ele dura em torno de 6 meses a 1 ano, depende do uso, tá? Ele tem uma camada um pouco mais grossa e a gente usa aqui. É um produto especial nosso que a gente tem, que a gente aplica isso para os clientes, para o pessoal que fica aqui. Essa é a forma que a gente combate contra esse problema para o Spark. Para quem anda em água doce, não que não tenha que fazer, mas seria menos corriqueiro essa preventiva, diríamos assim. Só um detalhe, a gente já fez para um Spark de fora, que fica em barco, e ele estava bem ruinzão. Então a gente abriu, deu um trato, fizemos, além de fazer o pente fino, demorou 72 horas, né, que o pente fino a gente cobra por hora. Então deu 72 horas de trabalho aí. E aí deu um tapa legal no jet. E ele tem umas peculiaridades para tirar e colocar. Não é tão fácil assim. Porém, um jet muito bom e versátil, que todo mundo gosta de saber sobre esse jet. TR1CK Fischer. Bom, apareceu aí, não sei se eu falei o seu nome certo. Ele é até um fanzaço do canal. Quais os principais problemas de cortar de giro com o jet? Bom, o problema de cortar giro, que significa acelerar fora da água, principalmente para o Sea-Doo, que ele tem uma bucha de carbono que a maioria das pessoas conhece. Para quem não conhece, é uma bucha que veda entre o porão e a água, para essa água não entrar, e ela tem um desgaste natural ou excessivo por mau uso. Esse mau uso pode ser provocado por estar fora da água acelerando. Por que isso, João? Porque essa bucha é refrigerada pela água que está andando. Já disse que é feito para andar na água. Não é a primeira vez que eu falo isso. Não é legal você ficar acelerando, principalmente depois que você sai para dar o seu rolê, você tira o jet da água e imediatamente acelera e fica cortando o giro. Normalmente as pessoas que fazem escape gostam de acelerar, até entendo, é legal o barulho e tal, mas tomem cuidado. Esse é um dos principais problemas. Segundo, jet ski não é feito para ficar acelerando fora da água. Mesmo os superchargers, principalmente, eles são preparados para despejar potência dentro da água, que a força
que o motor tem que exercer é infinitamente maior do que ele está com o hélice girando no seco, tá? Esses são os problemas. O Felipe Ferraro perguntou: dá para, entre aspas, turbinar ou deixar um jet mais potente, um Jet Sea-Doo 155 2012? Felipe, sinceramente, irmão, a grana que você vai gastar para fazer isso, por que você não compra um GTR 230 e reprograma ele? Talvez valha a pena pensar nessa questão aí. É um jet original de fábrica, que já vem com os cavalos que você vai ter mais ou menos, tá? E o casco também já desenvolve outra dinâmica, tá? Se for o GTR 2020. Porque o GTR do ano que você tem, e você está falando 2012, é o mesmo casco, porém o motor é Supercharger, tá? Mas, respondendo a pergunta, sim, dá para você turbinar, aplicar o turbo, tá? Mas as pessoas fazem isso para competição de um jet que já é Supercharger. Ele tira o Supercharger, ele dá uma forjada a mais no motor, coloca componentes para despejar mais potência e aí ele turbina, tá? É o que lá fora que vocês vê o Hydro Drags. Que é isso? É as arrancadas, né? Drag Racing, é as arrancadas, arrancadões, que tem muito em Belém do Pará também. Esses jets são ilimitados, é jet feito para acelerar, alcançar velocidade e parar. Estou falando de jet de 500, 600 cavalos para cima. A gente tem um jet aí que fez um recorde de 132 milhas por hora, se faz vezes 1.6, vai, dá muita velocidade. E esse jet tem quase 1.200 cavalos. O ponto Douglas, de novo, ele perguntou: o GP 1800R cavita por defeito de fábrica? Ele não cavita, tá? Pode ser uma impressão de quando você acelera, porque é um jet muito potente e não é um defeito de fábrica, tá? Se ele está cavitando demais, se o seu jet está cavitando demais, Douglas, pode ser que já houve um desgaste da cinta de turbina, tá? Então dá uma checada, faz o teste, não sei de onde você é, procura seu mecânico, entendeu? Tem as formas de você checar. Ele não cavita. Aquela sensação de que o giro sobe rápido, ele dá uma semi-batida no limitador e desenvolve, realmente, você pode, sabe fazer o quê? Se for isso, originalzinho, se o original estiver fazendo isso, que é comum, tá? Muita potência, você tem que melhorar o hélice ou a captação de água. Você pode colocar um captador em um hélice, resolver o seu problema. Christopher com PH _ Anastácio com Z. Por que na Marina você não usa capa? Capa não ajuda contra a maresia? Eu vou responder de trás para frente. Christopher, sim, capa ajuda na maresia. E por que eu não uso na Marina? Simples, porque toda semana eu faço um procedimento, tá? Nossos clientes aqui recebem toda semana. Mano, a gente tem um trabalho imenso com isso, mas é justamente para eles terem mais confiança, que toda semana eles recebem por e-mail, por zap, o que eles quiserem melhor, o que está rolando no jet deles, para não ter tal da surpresinha de verão, né? O cara não anda o ano inteiro, aí ninguém, entre aspas, avisou que acabou a bateria, enfim. João, mas na sua Marina você tem que carregar a bateria. Sim, eu carrego. Mas o jet que carrega a bateria é o jet que anda. O jet que está parado não é um bom negócio. É a velha história que eu contei aí outro dia, de um cara com 200 horas e o outro cara com 20. O cara falou: desculpa, irmão, eu uso meu jet. Você que tem 20 horas, você está preocupado na revenda. E o jet fica parado. Não é bom, tá? Jet bom é jet que usa. E enfim, a gente não usa capa porque toda semana a gente faz procedimentos aqui na Marina, segunda, quinta, sexta, cada dia tem o seu procedimento. Aqui os clientes, é muito claro essa condição para eles. Beleza? Christopher, obrigado pela pergunta. Underline Diego SZA underline novamente, me perguntou se eu já naveguei na região dos lagos, Rio de Janeiro. Não, cara,
eu tenho muita vontade de conhecer esse lugar, tá? Navegar, literalmente, não. Mas uma das fotos mais bonitas que eu tenho é um tunô sem as duas mãos. Eu vou mandar pro editor aí, para ele colocar para vocês. E essa foto é em Cabo Frio, acredito que seja perto de você. E me parece que já está formando uma quantidade suficiente para a gente ter uma turma em Cabo Frio. E eu tenho muita vontade. Alô, galera de Arraial e Cabo Frio, tenho muita vontade de gravar isso aí para o Brasil todo poder ver a tal da Caribe brasileira. Beleza, Diego? Obrigado. Vamos lá, galera. Outra pergunta. Senhor Souza, underline, me perguntou: como faço para conhecer vocês e andar de jet aí? Deu uma risadinha, #SSA Salvador. Irmão, vem quando você vier para cá, entre em contato com a gente. Não só você, mas outras pessoas de outros estados estão vindo para cá, aproveitando as férias, para poder conhecer, fazer um passeio. Veja bem, nossos passeios mensais eles são dedicados para os clientes. Por isso que a gente fez um negócio megalomaníaco, que é o passeio, os encontros beneficentes. A gente já está no 6º, estamos projetando o 7º, que todo mundo participa. Talvez para você seja muito mais legal você programar e vir, que você vai conhecer um evento super bacana e vai aproveitar para doar seus 50 reais, que custa mais ou menos, seus 10 quilinhos, para a gente fazer essa doação para a galera que precisa. Beleza? Senhor Souza, valeu pela sua pergunta. E pessoal, quem quiser conhecer, vem aqui. Vem aqui não, a gente está fazendo de forma diferente agora, devido ao número de pessoas que estão vindo. Entre em contato pelo Instagram da Jet Lounge, lá tem um número que a equipe vai responder vocês do Zap, tá? O meu telefone eu não estou conseguindo mais atender toda a galera. Eu estou acordando das 5 às 8 da manhã todo dia para responder mensagem. Então entre em contato com a equipe, eles estão ajudando, eles vão agendar uma data e um horário para vocês virem conhecer a marina e o bar. Beleza, galera? Outra pergunta, Igor underline Albuquerque perguntou: João, quando você vai vir aqui para Manaus fazer uma trilha no meio da selva? Irmão, tem um monte de gente que me convida para ir para aí, cara. É um dos meus sonhos poder fazer essa trilha com vocês. E também poder filmar, sempre pensando em você que nos assiste também. Igor, monta um esquema, fala comigo, me manda @João Cairala, me manda uma mensagem lá no Insta, a gente vai trocar uma ideia, une com a galera daí. A gente tinha o pessoal acho que é Amazonas Jetway, que tava falando, programando pra gente ir, eu e o Janu, para participar de um evento aí e tal, acabou não rolando, mas faz um esquema aí que a gente vai, beleza? Mas a gente vai com uma condição, só se a gente for fazer um episódio para mostrar aqui pra galera essas trilhas tops que vocês têm, porque é demais, né? Outra pergunta, Stênio underline Nunes: o Sidu RXPX RS 300 é bom para manobra? Não é bom para manobra. Eu vou explicar por quê para você. Porque ele não é dedicado para isso. Todo jet ski da Sidu que está escrito X, tá? O X de Extreme, tá? De extremo, ele é dedicado para performance, tá? Então o que é isso? Velocidade, curva, hidrodinâmica, todas essas coisas de performance, esportividade, tá? Se você está procurando um jet bom para manobra, você deve comprar um Spark Trix, que aí ele é feito para isso, tá? De novo, já falei em outros episódios, Trix com 2x, de Trix, traduzindo para português, manobras. O L Costa M perguntou: qual o maior motivo de um acidente com um jet? Um abraço, Leandro Miranda de Salvador, Bahia. Irmão, estamos fazendo turma aí, hein? Se Deus quiser, muito em breve eu devo estar colando aí para fazer uma turma para vocês, tá bom? Leandro, o maior motivo, cara, para não colocar tanto empecilho aí, são duas palavras: imprudência e imperícia. É o que traz o maior número de acidentes. Bom, galera, é isso aí, 10 perguntas, acho que deu 16 minutos de episódio. E mais uma vez, muito obrigado por nos assistir. Muito obrigado novamente pelos 40 mil que a gente já bateu. Nesse vídeo a gente deve estar com uns 42, 41, sei lá.
tô chutando. Mas muito obrigado, galera, gratidão profunda para você que nos assiste, para você que compartilha. Como eu sempre disse e continuo dizendo, o seu like tem o poder de proliferar esse vídeo para que você não tenha que ficar explicando detalhadamente como o João se dispõe aqui, vir aqui para falar e tudo mais. É só compartilhar um dos nossos vídeos que vai cair lá e vamos ajudar o maior número de galera, de pessoas possível, para não ter problema com o seu jet, aumentar a segurança. Afinal, esse é o nosso foco. Esqueci de falar uma coisa, vocês viram quem tá aqui? A cadeira tá aqui, ó. Comentaram tanto da cadeira velha, zoada, tô com ela aqui de novo. E por que eu tô usando? Porque essa cadeira eu usava antigamente, há uns 4 anos atrás, quando eu morava em São Paulo ainda, no escritório que eu trabalhava com meu pai. E aí minha irmã me deu ela aqui, ó. Vou fazer assim que vocês falaram, galera. Vamos ver se alguém não... Eu quero uma cadeira gamer aí, galera. Se vocês quiserem, a gente te representa, faz a propaganda de vocês. Mas essa daqui é muito boa, me ajudou muito. É isso aí, galera. Chega de papo. Beijo pra vocês, beijo no coração e até o próximo episódio. Valeu!